Depois do mau tempo ter atingido a Itália e a Suíça com inundações a causar vítimas mortais e pessoas desaparecidas, foi a vez da Polónia receber o mau tempo. Na segunda-feira, Zakopane, considerada a capital de inverno, foi atingida por chuvas fortes e queda de granizo, causando a inundação de estradas e casas. Os bombeiros foram várias vezes chamados e, sem mãos a medir, tiveram de intervir em pouco tempo em várias localidades, principalmente devido a inundações de caves e telhados danificados. A estrada de Zakopianka, que liga a capital das montanhas Tatra a Cracóvia, ficou intransitável durante várias horas com engarrafamentos de quilómetros. Também nos países vizinhos, Áustria e Eslovénia, a queda de granizo e as chuvas fortes provocaram vários estragos em telhados e plantações, destruindo culturas inteiras. O verão parece estar a tardar para alguns países europeus. O primeiro-ministro finlandês apelou ao Parlamento para que não enfraquecesse o projeto de lei sobre a deportação. Se for aprovada, a legislação permitirá às autoridades fronteiriças finlandesas recusarem-se a aceitar pedidos de asilo em determinadas circunstâncias. A Finlândia acusa a Rússia de encorajar os requerentes de asilo a atravessar a fronteira comum, que conta com cerca de 1.340 quilómetros e tem 8 postos fronteiriços oficiais. Laki, joka me annettiin, niin sitä voi toki täällä eduskunta muokata, mutta ei vesittää. Eihän siinä ole sitten taas järkeä, että tehdään tällainen poikkeuslaki, joka ei toimi. Et siinä se raja on ja sitä eduskunnan ja sen hallintovaliokunnan pitää arvioida. Minun asenteeni pääministerin näkökulmasta on se, että Suomi tarvitsee tämän lain ja toivon, että eduskunta löytää nyt täällä sellaiset ratkaisut, että se 5/6 enemmistö sille saadaan ja sen jälkeen voidaan olla turvallisemmin mielin. Em abril do ano passado, a Finlândia tornou-se no 31º membro da NATO, terminando com décadas de não alinhamento militar em resultado da invasão russa da Ucrânia. Maxims Ringo e Janis Lox entraram para a história da Letónia como o primeiro casal de pessoas do mesmo sexo a selar uma união. O casamento civil foi registado poucos minutos depois da meia-noite desta segunda-feira, altura em que entrou uma nova lei em vigor que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Jau kopš likuma pieņemšanas dienas. Un jā, šis ir ļoti ilgi gaidīts notikums. Em novembro, o Parlamento letão aprovou formalmente a nova lei, na sequência de uma ação judicial interposta por 46 casais do mesmo sexo que pretendiam ser reconhecidos como unidades familiares. Tas ne tikai tā vēsturiski ir svarīgi, tas arī tā patiešām fundamentāli svarīgi Latvijas sabiedrībai, tiesībām atzīt, ka cilvēki ir dažādi, attiecības ir dažādas, bet viņas visas ir vērtīgas un visas ir jāaizsargā. A união civil entre pessoas do mesmo sexo é permitida se estas não forem casadas parentes diretos, irmãos ou meios-irmãos e que não tenham registado outra união. Na Irlanda do Norte, o líder do Partido Democrático Unionista, o Partido Pró-Britânico, está sob pressão para manter o seu lugar nas eleições gerais do Reino Unido. Em jogo estão 18 lugares em Westminster. O Partido Democrático Unionista tem atualmente 8 e Gavin Robinson arrisca-se a perder o seu assento para a candidata do Aliança, Naomi Long, com quem se vai defrontar no círculo eleitoral do leste de Belfast. It's very close to call, but the feedback from our canvassers who are out on the ground is that it's looking good. The response is good. Naomi is a once-in-a-generation politician in our view. She's highly capable. She's represented in Europe, in Westminster before, and as Justice Minister. And I think people know if they put their vote on her that she'll deliver for them. Já o diretor de campanha do Partido Democrático Unionista afirma que está confiante nos 8 deputados em Londres, incluindo o líder do partido. Gavin Robinson has a proven track record in East Belfast. He has returned really strong votes every time he's gone before the electorate, and I believe that he will do so again, but we don't take anything for granted. A perda de apenas um lugar em Westminster para o rival unionista será extremamente simbólica, uma vez que o Sinn Féin, partido pró-União Irlandesa, continua a aumentar devido ao número crescente de católicos nacionalistas irlandeses na Irlanda do Norte.
As coisas podem estar prestes a mudar com as eleições gerais do Reino Unido. Symbolism is very important in Northern Irish politics, in all of Irish politics. Often it's more significant than the reality of what has actually happened. And the very significant narrative that there has been over the last number of years has been that Sinn Féin are on the rise and the unionist parties are in decline. And so if that continues in this election, it will reinforce the sense that Irish unity is potentially getting closer. If the pro-British Democratic Unionist Party lose just one seat in this general election, that means they will, in all likelihood, return to Westminster and London with the same number of seats as Sinn Féin. Sinn Féin don't actually take their seats, but do engage with officials in London. However, the fact that unionist dominance in the House of Commons will be over as far as Northern Ireland is concerned will be hugely significant and will likely see further calls for a referendum on a united Ireland. The results will be known in the coming days. This is Ken Murray for Euronews in Belfast. A partir de julho, mais empresas na Grécia poderão exigir que os seus funcionários trabalhem 6 dias. A medida aplica-se às empresas que estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana ou às que enfrentam uma carga extraordinária de trabalho. E assim, em vez de 40 horas por semana, os funcionários terão de trabalhar 48. Ο εκάστοτε εργοδότης μπορεί να υποχρεώσει, σου πει αυτό ή όχι ή τίποτα άλλο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Στην Ελλάδα είμαστε. Γυρνάμε σε εποχές οι οποίες είναι παλαιότερα δεκαετιών, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι. Το γεγονός ότι είναι υποστελεχωμένες όλες οι επιχειρήσεις δεν θα λύσει αυτό το πρόβλημα, γιατί αυτό είναι το θέμα. A medida causou indignação entre os gregos, que dizem que faz o país regressar aos tempos em que os direitos laborais eram limitados. Muitos referem o facto de outros países terem introduzido a semana de trabalho de 4 dias. Στην Ευρώπη έξω οι ώρες εργασίας και μέρες εργασίας βαίνουν μειούμενες. Εδώ βαίνουν αυξανόμενες. Γιατί είναι δοκιμαστικό, συμβαίνει κάτι, πρέπει να βγουν και να εξηγήσουν ακριβώς τι γίνεται. A medida prevê um adicional de 40% pelo sexto dia de trabalho ou 115% para quem trabalha ao domingo. Ainda assim, a maioria das pessoas, especialmente os jovens, dá prioridade à saúde e ao equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας λέει ότι οι 40 ώρες είναι ήδη πολλές. Και βλέπουμε σε χώρες της Ευρώπης ότι όλο και μειώνεται το φόρτος εργασίας. Το εξαήμερο για μένα είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το αφήσουμε να επιβληθεί. Αν έβλεπα ότι η δουλειά με φύρει 6 μέρες, δεν θα το έκανα. Δηλαδή βάζω προτεραιότητα την ψυχική μου υγεία παρά τα λεφτά. Όπως επισημαίνουν οι περισσότεροι οικονομολόγοι, το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι ο συνολικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων, αλλά η παραγωγικότητα αυτής της εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ονομαστική παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα είναι περίπου 40% χαμηλότερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Σε αυτό συντείνουν μία σειρά από παράγοντες. Έλλειψη επενδύσεων, κυρίως στις νέες τεχνολογίες, ανθρώπινο δυναμικό χωρίς τις απαραίτητες δεξιότητες και εκτεταμένη γραφειοκρατία που επιβαρύνει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Dados do Eurostat de 2023 mostram que o tempo médio de trabalho semanal na Grécia é de 39,8 horas, o mais elevado da União Europeia, seguindo da Polónia e de Chipre. O antigo chefe dos serviços secretos dos Países Baixos, Dick Schoof, tomou posse como primeiro-ministro, liderando um gabinete de coligação de direita que promete implementar a política de imigração mais rigorosa de sempre do país. O independente de 67 anos substituiu o antigo primeiro-ministro Mark Rutte, que será o novo secretário-geral da NATO no final deste ano, após 14 anos de mandato em Haia. A passagem do testemunho surge após mais de 7 meses de negociações na sequência da vitória eleitoral do líder de extrema-direita Geert Wilders em novembro passado. Wilders teve de renunciar à sua ambição de se tornar primeiro-ministro para manter as tensas conversações da coligação no bom caminho. Os seus parceiros de governo consideraram as suas declarações anti-islâmicas e eurocéticas demasiado extremistas e não lhe permitiram assumir a liderança do executivo. Dick Schoof vai liderar uma coligação dominada pelo Partido da Liberdade de Direita Radical de Geert Wilders. A coligação é também composta pelo Partido Popular para a Liberdade e a Democracia de centro-direita, pelo centrista Novo Contrato Social e pelo Movimento dos Agricultores Cidadãos.
O partido de extrema-direita de Wilders assegurou 5 dos 15 cargos ministeriais do novo governo, incluindo o comércio e a migração. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos enviou o processo de imunidade do antigo presidente Donald Trump para um tribunal de primeira instância. Numa decisão histórica, os juízes afirmaram pela primeira vez que os ex-presidentes podem ser protegidos de processos judiciais por atos oficiais praticados durante o exercício do cargo, mas não têm imunidade para atos privados. Consideraram que devem ser os tribunais inferiores a decidir como esta deliberação se aplicaria ao caso de Trump. O antigo presidente dos Estados Unidos é acusado de interferir nas eleições de 2020. Portugal qualificou-se para os quartos de final do Euro 2024, depois de bater a Eslovénia no desempate por grandes penalidades. O grande herói da partida foi o guarda-redes Diogo Costa, que defendeu 3 penaltis da Eslovénia e coube a Bernardo Silva selar o apuramento lusitano. Na primeira parte do prolongamento, Portugal até beneficiou de uma grande penalidade e podia ter encerrado o jogo mais cedo, mas Cristiano Ronaldo perdeu no frente a frente com o guarda-redes esloveno Jan Oblak. A equipa lusa vai encontrar agora a França nos quartos de final na próxima sexta-feira. Os franceses qualificaram-se depois de baterem a Bélgica por 1-0, graças a um autogolo apontado por Vertonghen na própria baliza, a 5 minutos dos 90. Em 4 encontros no Euro 2024 até agora, a França marcou apenas por 3 vezes e em circunstâncias particulares. 2 autogolos e um penalti apontado por Mbappé. Já os belgas confirmaram a tendência e voltaram a perder com os vizinhos franceses nas grandes competições. Os oitavos de final do Euro 2024 terminam esta terça-feira com os jogos Roménia-Países Baixos e Áustria-Turquia.